Oi, pessoal, tudo bem? É, a gente vai tentar fazer um exercício de inovação nessa ML Web de novembro, fazendo uma gravação sobre o CASP, que é o instrumento que a gente vai aplicar para analisar o artigo. E para isso a gente resolveu fazer um diálogo, que é uma brincadeira séria entre, por suposto, quem sabe o que é pesquisa qualitativa e, por suposto, quem está aproximando da pesquisa qualitativa. Né? Não tem quase noção nenhuma. Não é bem verdade. Mas, enfim. Então, nosso objetivo é deixar registrado esse nosso diálogo, que tem um sentido de entrevista, porque é uma conversa direcionada e a Isabela preparou algumas questões, que são questões que ela considera de grande dúvida do fazer da pesquisa qualitativa. Né? Então, esse é o sentido desse nosso trabalho. Vamos lá? Vamos. Então, pena que a gente não gravou ontem o papo gostoso que a gente teve na varanda da casa dele, porque ali as dúvidas foram tiradas também muito. Mas a gente tentou organizar isso agora. Então, nós selecionamos 10 questões que me parecem bastante relevantes dentro da minha noção de pesquisa qualitativa e desse estágio e do que a gente quer começar. Então, a gente partiu do princípio que o grupo tem um conhecimento já relativamente razoável, né? Pelo que a gente tem visto pela MUL Web e baseado também no CASP. Então, a primeira pergunta que surgiu foi, professor Nelson, como o senhor descreve um estudo, um tema, uma hipótese ideal para se aplicar num estudo qualitativo? Bom, eu acho que todos nós temos claro o efeito que o método científico foi produzindo à medida que ele foi fundado na separação entre o objeto e o sujeito que investiga esse objeto. Né? Essa distância, inicialmente fundamental e necessária para a gente produzir um saber disciplinar, ela foi também criando fraturas e que nós internalizamos essas fraturas. Né? Quer dizer, então, a maior parte de nós sente de uma maneira, pensa de outra e faz de outra. Então, no mínimo, é uma esquizofrenia que a gente vive internamente. Né? E a pesquisa qualitativa, de alguma maneira, tenta investigar processos que envolvam esses elementos que aproximam os sujeitos dos objetos na interação, e aí entendendo objetos possíveis como outras pessoas, ou um fenômeno específico, ou um fato específico, ou um objeto concreto, material, que não seja pessoa, mas enfim, que interaja de maneira mais próxima e que faz com que essa interação produza ação, reação e um processo entre essa ação e essa interação. Tá certo? Então, o que delimita, qual é a necessidade de um projeto de pesquisa qualitativa? É dar conta de ir além das polaridades. Né? É fazer esse aprofundamento para tentar entender por que as coisas estão constituídas, classificadas, organizadas dessa maneira. Né? Às vezes, nem tanto como. O como é mais classificatório. O como talvez seja mais quantificável. Agora, o porquê, ele é menos quantificável. Né? Muito legal. E quando eu tenho uma pesquisa qualitativa, que dentro da nossa área da educação médica, a pesquisa quali parece fundamental na grande maioria dos estudos, né? Pelo menos é a minha sensação. Não, infelizmente para mim, né, que não é a minha praia, vou ter que aprender a sair da ostra. Como escolher dentro de um método, dentro dos métodos, o método ideal para o meu estudo especificamente, qualitativo? Essa é
Essa é uma pergunta que não faz sentido só para pesquisa qualitativa, mas para qualquer pesquisa. Com certeza. Né? Quer dizer, como é que você define o método? Você define pelo tipo de pergunta que você faz, pelo objeto que você vai investigar, pelo problema que você quer tentar responder, né? E, óbvio, lógico, se você vai ter acesso direto àquela situação, você pode pensar em escolher um método que te permita vivenciar, experimentar de perto aquela situação. Se você não tem essa possibilidade de contato, você pode escolher um método que te dê acesso à informação, mesmo à distância, né? Então, por exemplo, você pode fazer uma boa entrevista qualitativa por telefone. Uhum. Hoje tem muita pesquisa sendo feita via internet. É possível fazer com boa qualidade. Agora, também, se você, por exemplo, quer investigar como que o grupo de estudantes do segundo ano do curso médico desenvolve uma cultura própria dentro da escola. Ora, se você pode conviver com esse grupo, ir às festas, frequentar as aulas, como eles se divertem, como eles estudam, você vai manter esse contato, essa observação participante, você vai ter um nível de informação também muito bom. Uhum. Né? Então você define o método de acordo com o objeto, com a questão e com as possibilidades de pesquisa que você tem efetivamente. O que não é diferente da quantitativa. Sem dúvida nenhuma. Né? Então, assim, a definição do método tem a ver com a perspicácia de montar um bom projeto de pesquisa. Que a sensação que dá para quem não está habituado é que dá vontade de gravar tudo que acontece naquele período para tentar identificar o maior número de aspectos. Porque uma coisa é o que responde num questionário, outra coisa é o que você observa de atitude dentro de uma enfermaria, por exemplo, ou pensando em empatia, por exemplo, no meu estudo especificamente. E outra coisa é o que se eles discutem nos seus momentos, né? Então, e são complementares, na verdade, né? Da vontade de fazer isso. Talvez não seja ideal. Talvez não seja prático. Prático, com certeza. Né? Quer dizer, também você tem vontade de fazer um questionário que você identifique todos os possíveis fatores correlatos àquilo que você está investigando. Num quant, Um quant, especificamente. um questionário com questões fechadas. Agora, qual é a viabilidade de fazer um questionário com 80 páginas? É horrível. Absolutamente Né? horroroso. Então, quer dizer, é mais ou menos da mesma dimensão. Né? O desejo de ter o máximo de informação possível, ele é grande em qualquer pesquisa. Agora, qual é a operacionalidade desse dado? Entendi. Né? Legal. E como é que eu determino uma amostra? Porque para nós é muito claro, na pesquisa quant, nós temos 500 programas e métodos de calcular a amostra para ela ser representativa e para não ter viés. Essa é a nossa preocupação maior, né? E eu já tenho visto que a amostra quali, ela tem características muito peculiares, né? Como é que a gente faz para selecionar uma amostra quali e determinar que aquela amostra é suficientemente boa em tamanho, em qualidade? Bom, coisas que não fazem sentido quando você vai pensar uma amostra qualitativa. Que seja um sorteio aleatório. Não faz sentido, porque, supondo, eu quero saber como é conviver com uma condição crônica causada, por exemplo, pelo diabetes. Ora, se eu quero saber como é conviver cotidianamente com essa condição crônica, não faz o menor sentido eu perguntar isso para quem não tem essa condição crônica, para quem não convive com pessoas que tenham, para quem só ouviu falar. Então, você concorda que a gente faz isso também na Quant? Se eu vou fazer um estudo de um determinado aspecto, eu também tenho essa preocupação, sem dúvida nenhuma. Mas eu sinto a diferença realmente em número, é uma coisa que a gente se angustia demais em relação ao número. Então, porque... E dentro de um universo, eu tenho lá 500 pessoas
ou 400, sei lá, quantas pessoas que sofreram uma cirurgia cardíaca, como eu estava discutindo um projeto de uma outra aluna minha. Eu quero estudar a prevalência de fatores, de prevalência de ansiedade ou depressão nessa população. Eu vou fazer um estudo quant, né? Então, eu peguei esse grupo, selecionei matematicamente qual é o número ideal e vou aleatorizar, porque a minha sensação é que eu vou ter menos erro na hora de... menos chance, dou menos chance para o azar de selecionar pessoas que não vão ser representativas na minha amostra. Como é que eu faço isso na E aí quadra? você vai chegar em que resultado? Supondo, X% dessa amostra, de Isso. fato, demonstra ter Depressão, vai. depressão. Por um questionário absolutamente quant que Perfeito, eu tenho. perfeito. Bom, então, a partir do dado da sua pesquisa, eu posso aceitar que você fez um controle populacional pela amostra e que, possivelmente, se eu repetir esse estudo 95 vezes, 100 vezes, 95 delas, essa proporção deve aparecer. Vai estar dentro daquele meu intervalo de confiança. Por ali. Bom, e se eu quiser entender o que significa para esse pós-cirúrgico se deprimir? Será que ele já teve um evento de depressão anterior? Será que a família tem traços de personalidade depressivo? Será que aquele processo está significando uma ruptura na biografia dele e, portanto, ele está num processo de reconstrução social da própria vida? Né? Bom, então, supondo que eu vá fazer essa pesquisa agora, eu quero saber o tamanho do impacto dessa cirurgia na reconstrução da vida dessa pessoa. Ela viveu até ali e, a partir dali, alguma coisa mudou. E ela vai reconstruir. Faz sentido eu perguntar para uma pessoa que não passou por isso? Não, claro. Não faz o menor sentido. Então, a minha amostra é intencional. Eu vou perguntar para essa pessoa. Sim, mas eu tenho 500. Mas aí eu vou perguntar para uma pessoa. Eu já sei que essa pessoa teve o processo cirúrgico e tem a possibilidade de deprimir-se depois. Então, eu vou entrevistar essa pessoa. Né? Ela vai me dizer, na minha história de vida, eu nunca tive eventos de depressão, na minha família não existe também registro de eventos de depressão, eu sou uma pessoa que lida com as minhas frustrações muito bem, e nesse momento alguma coisa em mim está muito difícil de lidar. Bom, o que é essa coisa em você? Então talvez esse seja o diagnóstico da depressão, talvez seja esse o processo. Então eu fiz a entrevista com essa pessoa. Aí eu faço com outra pessoa, talvez uma mulher. O primeiro talvez fosse um homem. E uma mulher, e ela vai me dizer, eu estou num processo, eu acho que essas mudanças que eu estou vivendo agora são continuidade do que eu vivi na minha menopausa. O processo que eu tive na menopausa foi mais ou menos o mesmo processo que eu estou tendo nesse pós-cirúrgico. Então, essa informação não tem nada a ver com a informação que aquele homem me deu. Certo? Então, elas são complementares do que vem a ser a depressão pós-cirúrgica. Bom, eu faço outra entrevista com um homem jovem, de 30 e poucos anos, que passou pela cirurgia cardíaca. E está num processo profundo de ansiedade e depressão, porque tem filhos pequenos, porque está com muito medo de morrer, E ele vai me estruturar uma história que possivelmente ele pode dizer, olha, eu nunca tive situação de ansiedade desse nível e de depressão e de tristeza desse nível. Não conheço alguém que tenha tido. Não sei o que está acontecendo comigo. Então, veja, são 3 tipos diferentes de situações que você identificou como depressão, mas que eu estou qualificando de maneira diferente. Mais ou menos lá pelo 13º, 15º, ou até antes,
pode ser que eu comece a observar que as informações se repitam, né? Em que as pessoas vão me dizer assim, olha, uma mulher vai me dizer, olha, eu como mulher passei por diferentes processos na minha vida. Eu estou entendendo que esse é mais um processo. Né? Na minha família não tem registro de processo depressivo. Mas eu estou entendendo que essa depressão é um caminho de reconstrução. Né? Então, de alguma maneira, essa mulher começa a compor aqueles 3 tipos de informação. Entendi. Entendeu? E aí vai chegar um momento em que a informação começa a ficar repetitiva. Entendi. Né? Que é a saturação da informação. É lógico que se eu trabalhar com polos muito díspares, se eu entrevistar esse homem de 50 anos, o primeiro, essa mulher de 46 anos, esse homem de 30 e poucos, eu não tenho. Aqui são discursos absolutamente diferentes. Mas à medida que eu vou repetindo entrevistas com pessoas com o mesmo perfil etário e sociocultural, à medida que eu for fazendo essa repetição, eu vou aproximando os discursos. E aí eu vou identificando o momento de fazer a parada mesmo da coleta de informação. Porque eu já tenho os tipos possíveis, né? Eu já tenho as diferentes formas de viver aquele fenômeno que é a depressão, tá certo? E eu já tenho como constituir as possibilidades de explicar aquela depressão, né? Como herança familiar, como ruptura biográfica, como um processo de reconstrução da própria vida, como um dos processos biológicos que qualquer pessoa passa no processo de envelhecimento, né? E aí eu faço toda a constituição desses tipos para construir, então, a resposta do que eu estou procurando. Então, deixa eu ver se eu entendi. Entendi, não. Talvez uma dica seria identificar naquele grupo pessoas diferentes inicialmente, ou não? Isso é talvez... Tem gente que trabalha com essa característica. Forma. Tem gente que procura trabalhar com diferentes identidades sociais para cobrir diferentes possibilidades. Tem gente, pelo contrário, que procura fazer uma amostra mais determinada. Entendi. Então, eu vou trabalhar com mulheres num processo pós-cirúrgico. Né? Dentro do qualitativo é a mesma ideia. É muito semelhante. A diferença aqui é que eu não vou me preocupar com a dimensão estatística, probabilística, né? Mas com o fato vivido em si. E à medida que as pessoas... Porque a estrutura social, ela de alguma maneira é muito codificada, a estrutura é estruturada. Né? Como disse o Bourdieu, a gente tem as estruturas estruturadas e as estruturas estruturantes. Né? Quer dizer, tem elementos dentro da estrutura que promovem mudanças. E tem elementos que são reprodutíveis. Né? Então, no limite, o que garante a saturação é que as pessoas estão inseridas dentro de estruturas que elas têm características próximas. Né? Então, quer dizer, por mais que a gente seja diferente, o fato de todos nós do FAIMER sermos professores, isso cria uma identidade entre nós. Professores de escolas diferentes, de disciplinas diferentes, com interesses diferentes. De histórias diferentes. Com histórias diferentes, locais, diferentes. Exatamente. Mas, de alguma maneira, a gente tem esse traço que nos levou a fazer essa... escolha. Né? Estar ali fazendo um projeto dentro dessa especialização. O que será isso? Por que tantas diferenças cabem para fazer essa escolha? Né? Então, socialmente, você consegue ver essa estrutura funcionando. Porque Dá um trabalho interessante, um quali no Grupo FAIMER, né? Dá um trabalho bem...